Olá, meus amigos, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Segurança em Foco aqui pela sua TV Mar, canal 25 da NET das organizações Arnon de Melo, todas as sextas-feiras a partir das 15h30, 15h40, enfim, até as 16h30, 16h40. Vamos debater hoje aqui um tema bastante recorrente, infelizmente, e que foi tema e polêmico, inclusive, mas o que todo mundo já sabia, infelizmente, né? Jovens negros têm risco de morte de 8,75 vezes maior do que brancos. Por que isso acontece? Por que Alagoas também configura como um dos números bastante altos? Vamos debater isso hoje aqui com os nossos convidados no Segurança em Foco, que está no ar. Pois é, mais uma edição do Segurança em Foco e agradecendo a presença hoje aqui, com esse trio aqui, fantástico mais uma vez aqui, está de volta, né? Nós tivemos uma reprise na última sexta-feira, muitas vezes nosso querido jornalista Odilon também encabeçou aqui, ancorando com muita competência e inteligência nosso companheiro, nosso mestre, do qual eu sou seguidor e dou os parabéns sempre, nosso querido Odilon, jornalista Odilon Rios, que hoje, inclusive, faz parte da nosso trio, da nossa bancada também, para debater esse assunto, do qual várias matérias também ele já escreveu, já fez e comentou, inclusive, na sua coluna no Ponto, né, que sempre toca em assuntos bastante interessantes. Então, muito boa tarde, Odilon, um prazer tê-lo aqui junto com a gente nessa tarde de hoje. Muito obrigado, seja bem-vindo. Boa tarde aos amigos aqui presentes, boa tarde também aos telespectadores da TV Mar. Muitíssimo obrigado pelo convite, Wilson. Prazer é todo nosso, engrandecendo mais ainda aqui nosso trio. Meu querido Geraldo Magela, historiador, sempre aqui também competente, trazendo suas informações. Mais uma vez, muito boa tarde pela sua presença. Boa tarde a você, Wilson, boa tarde aos telespectadores, boa tarde aos amigos aqui do programa. Bem. E o nosso querido turista, né, mas agora já está turista, não bom, se descansou um pouco aí, viajou para Orlando, mas continuou com a cabeça ligadinha nos negócios, na nossa situação aqui, que é o meu amigo Leonardo de Moraes, que é advogado criminalista, mas está de volta aí, já rejuvenescido, né, mais tranquilo, para a gente debater esse assunto bastante interessante. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, Leonardo. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos. Muito bem. Bom, vamos começar então, e vou começar com você, meu querido Odilon, para a gente debater esse assunto que parece até, como alguns até citam, que eu não concordo, como briga de classes entre os brancos, negros, enfim, mas somos todos uma mistura só, viemos todos do negro, enfim, então não há. Mas enfim, para a gente debater o porquê que hoje, principalmente em Alagoas, que nós estamos vivendo, né, no Brasil inteiro vive esse marco terrível em relação aos riscos de morte aí, né, chegando aqui em Alagoas a 8,75, quase 10 vezes, né, maior do que morte para negros do que para brancos, né? O que isso acontece? Odilon Rios, você inclusive já fez matéria sobre isso e tem já fez inclusive programas policiais conosco com muita competência, inclusive. O que você acha aqui? Por que nós amargamos esses números no Brasil inteiro e Alagoas também em número altíssimo? Muito boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde também a todos. Olha, Wilson, eu acho que essa pergunta, ela seria muito pertinente se fosse feita direta, por exemplo, para os nossos cientistas sociais, políticos, os nossos economistas, porque é uma pergunta muito científica e é uma pergunta muito boa. Nós estávamos aqui conversando antes de entrar no ar. Alagoas tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, de ter estatísticas próprias a respeito de violência. Nós precisamos ter estatísticas de fora para poder eles dizerem que nós estamos liderando em assassinatos, liderando em assassinatos por armas de fogo, liderando em assassinatos de negros, enfim. Pelo que eu vi da pesquisa, no Brasil inteiro isso acontece, a matança de negros, menos no Paraná. No Paraná, a razão é inversa, ou seja, morrem mais brancos do que negros. Talvez a maior dificuldade de Alagoas seja a não existência de um observatório da violência. Não existe nenhuma entidade em Alagoas, nenhuma organização não governamental que assumiu até hoje a capacidade de assumir o observatório. Porque o observatório, ele daria uma ideia, um raio-x sobre a situação que nós estamos vivendo e automaticamente esse observatório ele poderia trabalhar em conjunto com o Conselho Estadual de Segurança
e também com a Secretaria de Defesa Social, que vai ser a futura Secretaria de Segurança Pública, para oferecer algumas soluções a respeito desse assunto. Por exemplo, determinadas regiões do Benedito Bentes, elas são muito violentas, nós sabemos disso. Só que essas regiões, elas também não têm luz, elas têm uma rede de esgoto precária. A prefeitura da capital não consegue fazer a limpeza de maneira correta das ruas. O Estado também não consegue chegar lá, como a gente vê, por exemplo, no Conjunto Carminha. No Conjunto Carminha, o Estado ele só é representado através da Escola Petrônio Viana, uma escola que, aliás, se eu não me engano, ela é municipal. Então, ela só é representada, o Estado ou o município, eles só são representados através de professores, porque a outra representação, que é a polícia, ela trabalha com a consequência do problema. Então, falta um observatório, falta um tratamento especial a respeito dessa questão da violência. A gente trata muito ainda a questão da consequência, mas esquece os problemas na própria causa. E é importante a gente tratar isso, Wilson. Antes que eu passe palavra aqui para os nossos amigos, claro, sem monopolizar, mas na próxima semana vai sair os dados da OCDE, os dados mais detalhados, que é a respeito do estudo do PISA, que é com sede em Washington, e ele vai fazer uma análise novamente sobre a educação no mundo, já divulgou os dados preliminares. E na semana que vem ele vai mostrar a situação da educação no mundo e Alagoas vai aparecer novamente. No último estudo, nós éramos os piores do mundo. Verdade. Então, nós vamos aparecer em qual posição? Não deve ter mudado tanto assim, mas nós vamos estar entre os piores e é exatamente essa situação. Por que nós ficamos entre os piores? Porque nós lideramos em violência. Talvez um observatório da violência pudesse nos esclarecer de uma maneira diferenciada, racional, lógica, o que nós estamos vivendo hoje e as possíveis soluções a serem encontradas nesse contexto. Muito bem, Odilon, fantástico, perfeito, e ele fazia, inclusive, esse comentário aqui antes de começarmos o programa, e é uma observação interessantíssima e inteligente, Odilon, como sempre. Um observatório numa capital ou num estado onde sempre amarga os piores índices, né, de assassinatos, homicídios, enfim, sejam negros, brancos, mas enfim, na classe pobre e periférica, infelizmente é a grande maioria, seria um estudo fantástico, porque nós estamos vivendo esse momento, esse caos. E o observatório traria, então, os reais motivos e até incentivo e objetivo para que isso diminuísse. Então, está dada, então, a sua sugestão fantástica aí. Deixa eu passar para o nosso querido Geraldo de Magela. Doutor Geraldo, você, com certeza, você várias vezes concordando com a cabeça em relação ao que disse o nosso querido jornalista Odilon Rios. O que você acha, então, que, lógico que a gente sabe a falta de políticas públicas, uma série, mas há ainda um preconceito da cor, de que, por exemplo, os negros, antes de se saber se ele está cometendo algum delito ou não, ele já é taxado já imediatamente pela visão da polícia, da sociedade? É isso também? Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que o preconceito racial no Brasil é uma evidência. Não tem como a polícia não ser uma polícia racista. Ela é racista e é de classe. Mesmo se você encontrar um negro rico, o tratamento, sem antes ele se identificar se tem propriedade ou não, dado pelo policial de um modo geral, ele é sempre um tratamento racista. Em Alagoas, em Sergipe, no Rio de Janeiro, na Bahia, etc. Então, em Alagoas, é difícil para o alagoano, e sobretudo a elite alagoana, se perceber parte de uma sociedade onde 60% dela é negra. É muito complicado. Ninguém se acha negro, o cara sempre arruma um adjetivo diferente. Ele é mulato, ele é jambo, mas ele não se sente negro. Então isso já seria um preconceito? Isso é um corte fundamental. Tanto é que a pesquisa, nós estamos falando aqui dos dados que saíram o da Unesco, que é o mapa da violência, e o da Secretaria Nacional da Juventude, que é o índice de vulnerabilidade da juventude, com o recorte da desigualdade racial. Esse indicador é a primeira vez que ele entra numa pesquisa específica e dá exatamente isso, que a nossa sociedade, nós somos racistas. Se você pergunta, fulano, você é racista? Não, me dou bem, eu tenho um amigo negro, estudei com ele, jogo bola com... Meus ídolos são todos negros no boxe, no futebol, no basquete, etc. Só que, quando você vai para as estatísticas, o Brasil apresenta índice alarmante de racismo. Então, esses índices de mortalidade
sobretudo com arma de fogo em Alagoas, no Brasil e aqui em Alagoas, como Alagoas desponta sempre no primeiro, e é como se nós fizéssemos um exercício de masoquismo, nós ficamos aqui nos imolando porque nós somos os piores, não, porque a elite alagoana, ela é a pior elite do Brasil, não é de hoje, é desde a colônia. É desde a colônia. Mas em que sentido? No sentido da exploração da mão de obra, no sentido dos salários, no sentido do espaço territorial, da posse da terra, no sentido da possibilidade de um pobre estudar. Veja o drama que é a educação. Veja uma revolução que foi anunciada, o transporte escolar não paga, o professor é humilhado com o salário que ganha, a possibilidade de aumento esse ano é quase zero. Infraestrutura. Tudo que você pode oferecer, que o Estado poderia oferecer, de possibilidade para um jovem negro, pobre, da periferia de Maceió ou de qualquer cidade de Alagoas, é através da educação. E de uma educação, não é o cara ir só lá para comer, não, que é importante comer na escola, que ele não tem comida em casa, ou tem pouca comida em casa e tem muita boca, então ele comer na escola é fundamental, mas ele ter um professor capacitado, ter professor na sala de aula e ter uma escola que o forme para enfrentar a vida individualmente e construir uma sociedade de riqueza, de prosperidade, onde você tenha a riqueza distribuída. Se você pegar, por exemplo, nós estamos em Jatiuca, Ponta Verde, Pajuçara, uma parte do Farol e o que se chama do Jardim Petrópolis, que é Jardim Petrópolis, Jardim do Horto e Aldebaran, são os 5 bairros que concentram a maior renda do estado de Alagoas. Você vai no Jardim Petrópolis, esses 3 conjuntos, três condomínios. Esses 3 condomínios dão a média de R$11 mil de renda média anual, mensal, baixa para 9 na Ponta Verde, 8 e tal aqui na Jatiuca e 7 e tal na Pajuçara, porque a Pajuçara também é um bairro pequeno. O restante está daí para baixo. E daí para baixo é muita pobreza. A média de salário, por exemplo, do Jacintinho, do Vergel do Lago, do Bendito Bentes, é em torno de R$900. Ou seja, é menos do que o salário e meio. Então, essa população, ela vive de atrevida e sobrevive lutando, fazendo todo tipo de sacrifício para sobreviver. Claro que você vai ter 14 a 15% de desempregados, você vai ter todo tipo de possibilidade do sujeito ir para a criminalidade, porque você tem a renda concentrada, você tem analfabetismo, você tem a falta de infraestrutura que o Odilon anotou aqui, e tem uma das coisas que é o sinônimo da elite alagoana, que é a não união ou a desunião entre os poderes. Então, você tem a prefeitura e tem o governo do estado, todos querem acabar com a violência, só de forma violenta. Então, você tem os serviços públicos da prefeitura que não se comunicam com os serviços públicos do estado. Então, você tem as 2 máquinas do estado, no âmbito do município e do estado, e dos outros municípios que também não se comunicam. Portanto, a política pública mais importante de Alagoas qual é? É você botar a polícia para prender e bater numa rua, porque é o único braço do estado que chega na periferia. A escola que ele citou, o Odilon citou no Carminha, é a escola... Está lá. O Carminha é o exemplo de o que funcionou bem na área de segurança, que é a base comunitária. Veja as condições dos soldados, dos militares que estão lá. São as piores condições possíveis. Então você vai querer que esse soldado seja um excelente profissional durante toda a sua carreira com essa condição de trabalho? É impossível. Verdade. Aquelas pessoas sofrem e elas estão mediando conflitos terríveis no bairro, reduziram a violência no bairro. No Selma Bandeira, aonde tem polícia comunitária, a relação da sociedade com a polícia é completamente diferente. Ela não tem medo, de um modo geral, como ela teme. Lá vem o BOPE, o sujeito já sai correndo porque já sabe que fica um cadáver. Lá vem a rádio patrulha, o cara já sabe que... Mas o cidadão, que ele não tem a menor possibilidade dele não ter medo, porque a polícia trabalha para isso. É o terror. Então, uma segurança pública que não espelha confiança na sociedade, a sociedade não confia nessa segurança, fica difícil de você trabalhar com todos esses entes do Estado e de um Estado fragmentado
e com renda concentrada. Então vai dar nisso. Nós estamos vivendo uma tragédia, essa tragédia ela vai se repetir. Os números que estão sendo anunciados como a redução de homicídios, eu acredito que eles estão próximos do real. Vai ser, se continuar essa política de sufocar as quadrilhas, vai reduzir mais ainda, mas isso não tem sustentabilidade. Isso não tem como se manter durante 4, 5, 6, 8 anos. Por quê? Porque você não tem polícia suficiente. Esses policiais que estão aí, logo eles vão ficar mais do que estressados. Não vão suportar mais, né? Não vão suportar, porque é humanamente impossível. Porque a tropa é uma tropa desqualificada no sentido despreparada, com salário baixo, com todo tipo de problema, com alcoolismo, com drogas, excesso de peso, drogas dependentes químicos. Então, essa é a polícia e essa é a segurança pública. E não há como você transportar para cada policial o espírito do Rambo. Não vai resolver o problema. Você vai resolver o problema a partir do momento que você estrutura a pública em todas as áreas, inclusive da segurança pública e políticas públicas para a própria polícia. Muito bem. Não, acho que era o nosso do microfone, não é isso? Nosso querido Odilon, para não encostar ali. Está dando um barulhinho no áudio. Claro. Mas acontece, nós estamos ao vivo e acontece. Doutor Leonardo de Moraes, perfeito, doutor Geraldo Magela, como você fez aí esse análise aí geral, buscando inclusive as informações, incluindo as informações do Odilon. Doutor Leonardo, o senhor como advogado deve ter muitos clientes, né, advogado criminalista competentíssimo, bastante procurado, da grande maioria das pessoas que procuram para que solte, a pessoa que está vivendo aquele momento. E eu vou dar um exemplo aqui. Havia um senhor negro em que ele travou o seu carro e ao travar o seu carro, ele preocupado com essa nova onda que tem agora o bloqueador de controles de carro, enfim, né, de alarmes, ele voltou para poder checar se estava realmente travada a sua porta. E ao fazer isso, uma viatura acaba parando, pede que ele coloque a mão na cabeça e tal. Ele fala: "Sou proprietário, está fazendo o que aí?" "Não, eu vim só verificar se o carro estava fechado." "Que veja o carro, quer?" E aí bateram nele, levaram ele preso. E ele dentro da viatura disse: "Vocês não pediram nem meus documentos, o carro é meu." E lá foi checado, foi, né, confirmado que ele realmente era o proprietário do carro. Isso é realmente, como disse o Magela, como disse o Odilon, e é o que a pesquisa diz. É o preconceito da polícia ou é simplesmente aquele momento em que a polícia acha o seguinte: toda pessoa que é negra, como nós temos uma grande maioria de pessoas negras, e é por isso que o policial já condena antes de pelo menos perguntar o que ele está fazendo, no sentido dele poder até provar e identificar a real ação que estava fazendo naquele momento. O senhor, como advogado, tem percebido isso também? Muito boa tarde. Boa tarde. Eu não percebo muito o preconceito pela polícia, por ser polícia, mas o preconceito cultural global. As palavras dos colegas aqui foram palavras perfeitas, eu concordo integralmente com tudo que foi dito até agora. A violência é um fenômeno cultural. A polícia nada mais é do que um braço armado do Estado, que é um reflexo do tratamento do Estado frente à violência que ele enfrenta. Então, não se pode falar basicamente que o policial tem esse comportamento por ser policial. Porque daquilo que eu observo, daquilo que eu leio, qualquer pessoa, se fosse policial, faria a mesma coisa daquilo que ele faz. A violência é uma questão cultural. Um policial não se torna uma pessoa ruim porque é policial. Claro. A questão é que a violência já vem arraigada de muitos anos e culturalmente o policial, por nível de estresse, faz aquilo que muitos fariam exatamente a mesma coisa, inclusive aqueles que combatem e criticam muitos os crimes. O direito penal é um ramo, e claro, quando se fala em combate a um crime, é um ramo que possui cheiro, possui cor, possui classe social. O direito penal não pune qualquer pessoa que venha a cometer um crime, ele pune o pobre e o negro que venha a cometer um crime. O tratamento é completamente diferente. Só observar, por exemplo, os crimes. Se você fala em crime de violência ou grave ameaça, por exemplo, o crime de homicídio, que é o crime por excelência, a maioria das pessoas que são condenadas por homicídio são pessoas de classe baixa. E da classe baixa, a maioria é negro. E por que isso acontece? Porque os crimes de violência são aqueles que chamam aí mais a atenção. Enquanto que algumas pessoas que praticam um crime, por exemplo, de corrupção passiva, a possibilidade e a probabilidade de a prisão acontecer é ínfima, é zero. Vamos aqui só ver um caso e observando basicamente o Código Penal. Hoje em dia no Brasil, a regra, se alguém pratica um homicídio, é um homicídio ser qualificado. A pena para o homicídio qualificado ela começa com 12 e acaba com 30 anos.
Qualquer prática de homicídio qualificado é crime hediondo. Significa que se a pessoa for preso, a progressão do regime fechado do semiaberto será com 2/5 da pena. Normalmente a pena é aplicada acima de 20 anos, ele vai conseguir a progressão após 8 anos e pouco, fora a prisão preventiva que foi aplicada. Entretanto, se alguém comete um crime de corrupção passiva, qual é a sua pena? 2 a 12. Se é 2 a 12 anos, a margem entre o mínimo e o máximo é muito grande. A corrupção passiva não é crime hediondo. Significa que se a pessoa pratica o crime pela primeira vez, a quantia que foi surrupiada do Estado é uma quantia não tão alta assim, observando o volume de recursos que o Estado possui, ele vai ter uma pena aplicada abaixo de 4 anos. Se a pena é aplicada abaixo de 4 anos, qual é o regime de cumprimento de pena? Regime aberto. Exatamente. Então, a diferença aí é não só em relação à gravidade do fato, mas o tratamento que o legislador deu diz respeito a aspectos culturais. Por quê? Porque quem pratica corrupção passiva geralmente é aquele que criou a lei. Mas quem pratica homicídio não vai ser ele. O máximo que ele vai acontecer... 2 pesos e 2 medidas, seria isso? É muito difícil uma pessoa de classe média e classe alta praticar um homicídio. Só se for um homicídio culposo, dirigir o carro correndo. Mas é muito difícil isso acontecer. A maioria é pobre. Se observar a população carcerária em Alagoas, no Brasil inteiro, a maioria vai ser negra. Então, esses dados são dados concretos. O estudo é feito, é um estudo relevantíssimo, é um estudo importante, que todos já sabíamos. Mas o estudo é algo estarrecedor que demanda alguma atitude concreta pelo Estado. O Odilon falou com muita propriedade a questão do observatório. Os dados servem para quê? Para ações concretas. Exatamente. Aqui os dados servem para mostrar à imprensa. A gente discute aqui, mas o nosso poder aqui é de exigir. Não temos aqui a mão na massa no poder executivo para implementar alguma coisa. Então, dados somente para mostrar à população sem fins concretos não adianta nada. Apenas assusta e cria-se uma celeuma e enfim. Até porque o próprio relatório não explica o porquê. Né? Exatamente. Não explica o porquê. Não explica o motivo. Ele mostra o problema. Porque são dados importantes. E aí o Majala falou o seguinte, que a maior forma do Estado ele chegar a populações carentes, nas regiões mais carentes, seria através da polícia. Porque ele combate não a causa, mas sim o efeito. Não adianta nada. Grandes quadrilhas, aí, eu acho que é um ponto que eu não vou discordar, mas somente complementado, que falou o Magela, é que prender grandes quadrilhas não reduz crime, não. Porque se prender uma quadrilha, aparece outro. Naquela região, se a quadrilha toma conta e aquela quadrilha sair, logicamente existem pessoas que se acham de olho naquilo. Eles se matam para pegar pontos de droga. Não vai adiantar nada. Pode prender quadrilha, que é importante, tem que prender realmente, lógico. Mas o importante é fazer políticas públicas para que o crime não venha a aparecer. Isso não volta àquela discussão que nós já tivemos aqui em relação a que o sistema primeiro não socializa e ressocializar muito menos. E que nós estamos apenas prendendo e castigando essas pessoas que se transformarão em monstros que voltarão para nos atacar novamente em outras quadrilhas feitas dentro do presídio. Ou, quando não, dentro do presídio, nos atacando com quem está fora, porque há realmente esse intercâmbio tranquilamente, como todo mundo já sabe. Foi tocado também na questão da ausência do Estado. E isso é muito interessante, esse abismo social, por falta de políticas públicas, interesse, respeito a talvez muitos políticos queiram, inclusive, que quanto menos alfabetizado, melhor para ser manipulado, para ser comprado, voto e companhia limitada. Então, a gente sabe que existe realmente isso, infelizmente. Mas nós chegamos num caos, num momento tão terrível, que nós precisamos fazer alguma coisa. Alguém precisa fazer alguma coisa. Quando eu falo alguém, não sei o que é, não sei nem o que dizer. Porque, na verdade, pois não. Não, é só para a gente poder tocar nesse assunto, que às vezes, eu às vezes me sinto como representante da população, às vezes até impotente. Eu me sinto muitas vezes assim, o que eu estou fazendo? Porque a gente tenta ir sozinho, é muito complicado. Às vezes lamento até o nosso querido jornalista, porque a sociedade precisa pensar, mas não pensar no umbigo, pensar em todos. O sistema penitenciário está de uma maneira terrível, e o Leonardo já disse aqui várias vezes, você apenas prende, e tem que prender, claro, porque ele está fazendo um monte de coisa fora terrível, matando pai de família, filhos, enfim, um monte de coisa terrível, mas ele vai para um sistema que ele vai ser castigado, simplesmente não vai ter nenhuma função para que ele volte para a sociedade sendo produtivo. Então nós estamos criando monstros para que eles voltem piores, estamos mutantes lá dentro, para que eles voltem piores a atacar a nossa sociedade. Agora, seria isso? Veja a contradição. Em tese, quem mantinha os currais eleitorais ou mantém determinado tipo de curral eleitoral, o analfabetismo ou a pouca escolaridade, em tese, lhe beneficia.
Agora, veja do outro lado do setor produtivo. Você tem uma mão de obra analfabeta, desqualificada, portanto, e com possibilidade dela incorporar tecnologia, não é nem novas tecnologias, tecnologia para entrar no mercado de trabalho, é quase nula ou muito baixa. Exato. Então, nós estamos diante de um dilema onde você tem de 15 a 29 anos, 66% dos dados da Secretaria de Segurança Pública, que são diferentes dos dados do Sistema Único de Saúde, do DataSUS, que são muito mais confiáveis do que os da polícia, mas mesmo pegando os dados da Polícia de Alagoas, em 2013, 66,18% de jovens de 12 a 29 anos, agregando as duas faixas, que é de 12 a 15 e de 15 a 29, eu agreguei as duas faixas, deu 66,18%. Dos que morreram em Alagoas, em Maceió. E em Alagoas é 62,24%. Caramba. Então, nós estamos diante de números que são números gigantescos. Gritantes. São números que é impensável numa cidade e num estado onde nós não estamos em guerra. Exato. Nem guerra civil, não tem uma guerrilha, não tem uma guerra convencional. Então, essa mão de obra, se nada disso, vamos abstrair, que são seres humanos e nós, em tese, nós somos humanos, né? Porque mais parece animais do que seres humanos. É verdade. Então, em tese, nós somos seres humanos. Então, do ponto de vista econômico, isso é um absurdo, do ponto de vista econômico. Essa mão de obra que está sendo, essas pessoas que estão sendo assassinadas, enveredaram no crack, nisso, naquilo, não importa, estão sendo assassinados, é a mão de obra futura do capitalismo. Dos que têm indústria, dos que têm comércio, dos que têm empresas. Dos que têm um poder aquisitivo, dos é isso? Dos que têm hotéis. Maior poder de dinheiro. Do que move a sociedade. São os trabalhadores. Não são os donos de empresa que estão sendo assassinados, um ou outro, mas de 15, nessa faixa que está morrendo aqui, de 12 a 29 anos, são os trabalhadores, jovens, adolescentes, crianças e adolescentes e jovens na idade de estudo e de trabalho, pegar o primeiro emprego. Boa parte dessa aí sequer entrar no primeiro emprego. Verdade. Então, nada disso cria um clamor nas autoridades. Eu não vejo o governador tratar disso com essa gana, não vejo. Não, aliás, eu não vi nenhum desses governadores. Ele também assumiu agora, né? Ele também assumiu agora, mas ao mesmo tempo os outros governadores não tiveram a mesma posição. Mas não é o discurso da guerra. É o discurso da guerra, que é o discurso que a população quer ver. Bom. Agora, o que me chama a atenção nessa questão dos dados também é o seguinte, é que é provado cientificamente que as escolas em tempo integral, elas têm um efeito imenso nas comunidades onde elas são colocadas. Mas o que é que nós temos aqui? Nós temos uma dificuldade muito grande da prefeitura de colocar as escolas em tempo integral para funcionar e, ao mesmo tempo, o governo do estado que colocou uma escola para funcionar. Então, ele assumiu há pouco tempo, então a cobrança, digamos assim, deve ser menor, apesar de ter colocado a primeira escola lá no Benedito Bentes. Mas o que é que eu particularmente observo? Conjunto Carminha, por exemplo, e outras favelas que surgiram na parte alta da cidade, elas surgiram artificialmente. Elas foram arrancadas da parte baixa, da lagoa, enfim, e foram transferidas na marra para esses lugares. Então, elas foram colocadas em lugares escondidos, ermos, distantes da cidade. Imaginava-se que resolveria-se o problema da violência. Não resolveu. Elas pioraram, a violência estourou. Você não pode entrar, por exemplo, com o carro no Conjunto Carminha, no Frei Damião, enfim, com o carro com o vidro um pouco baixo, tem que entrar completamente baixo, porque o pessoal já fica monitorando você para saber de onde você é, enfim. E por acaso, a maioria das pessoas que está nesses lugares é negra. Não é o acaso? Não é. É a mesma situação, idêntica situação que a gente está observando hoje com a Prefeitura da capital, querendo transferir à força o pessoal da favela de Jaraguá para a Vila dos Pescadores. Veja só, as pessoas dizem assim, a estrutura é maravilhosa, enfim. Quando você entra na favela, aliás, na nova Vila dos Pescadores, eles estão destruídos, eles estão destroçados. Nem faixa de pedestre em frente à vila existe. Ela foi artificialmente, colocaram uma lombada, artificialmente, porque foram os próprios moradores que fizeram isso, exatamente porque não aguentavam mais ver os casos de pessoas que eram atropeladas ou mortas ali naquela região.
E aí você vai colocar essas pessoas transferidas de lá da favela de Jaraguá, eles dependem da pesca e do Bolsa Família, eles vão ser transferidos para a Vila dos Pescadores para depender única e exclusivamente do Bolsa Família. Porque os barcos dele, Wilson, eles vão ficar na favela de Jaraguá. Eles não vão poder ser transportados para aquela região. Que é o mar aberto ali, não Exato. pode. Eles vão ficar a 3 quilômetros de distância. Eles moram um barco, você não coloca lá e o barco fica parado. Claro. Você tem que olhar a maré, Isso. tem a variação da lua, tem a maresia. Então, tudo isso tem que ser observado. A prefeitura não está observando isso. Então, o que eles querem fazer? Transfere aquele pessoal de lá em um bolsão de miséria para você gerar um outro bolsão de miséria pior. E aí você resolve um problema, resolve entre aspas, porque foi a mesma coisa que fez outros prefeitos da capital, fazendo a transferência artificial desses moradores lá para a parte alta da cidade. Só para eu poder também passar a palavra para os nossos amigos aqui, o que me chama a atenção em bairros, por exemplo, como Jacintinho, e até mesmo Dique Estrada. Você tem 2 favelas aqui em Maceió que são altamente produtivas. Elas são produtivas. Se você colocasse uma cooperativa ali, elas gerariam dinheiro. Você tem o Dique Estrada, com o Catá do Sururu, que o pessoal vem do Sururu para os bares aqui da Orla, e você tem a favela de Jaraguá, que o pessoal lá produz o pescado, enfim, e eles distribuem. Os carros compram lá, o Guilherme Palmeira compra peixe lá, Cátia Borne compra peixe lá. Então, as pessoas aqui da elite, elas vão lá à favela de Jaraguá para comprar peixe. Por que você não cria um programa, por exemplo, uma cooperativa, em 2 lugares que tem uma ampla população negra, para que eles possam começar a produzir dinheiro com facilidade ali? Não existe isso. O SEBRAE não tem interesse de fazer isso, o SENAI não tem interesse de fazer isso, tem o interesse de manter do jeito que está. E do jeito que está, vai explodir e vai continuar a explodir, como a gente fica observando. Isso é a marca da exclusão. Essa sua fala é o que diz como a sociedade se estrutura em classe e como ela domina as outras classes. Então, isso é a segregação mesmo da população. Mas não é de hoje só. Isso já é antigo. Você vai estudar a história de Maceió, cada vez mais o problema está aumentando, porque a gravidade da situação vem aumentando mesmo. E agora você tem um fator que você não tinha, por exemplo, nos anos 70, não tinha nos anos 80, e começa no meado dos 90, que é o quê? É um tráfico de um tipo de droga, que ela pulveriza, é uma droga pulverizada e de um efeito devastador do ponto de vista da saúde e do ponto de vista da relação do dependente químico com as outras pessoas. Do homem com o mundo, né? Então, o crack é isso. Mas tudo não pode ser depositado no crack. Tudo não pode ser, a violência não pode ser depositada em nome do crack. Então você tem que ter um Estado, quando eu digo Estado, é o Estado de Alagoas, claro, e a Prefeitura de Maceió e as outras prefeituras, em sintonia com políticas públicas permanentes. Veja o que é que aconteceu. Você tinha uma secretaria que já era uma secretaria capenga no governo do Ronaldo Lessa, que era a Secretaria de Minorias, etc. Eu até fui secretário, coordenador dessa área. No governo do Theo houve uma reforma, ficou mais capenga ainda, e agora acabou. Tem a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, que é um escombro. É uma ONG muito pobre. Então, numa cidade violenta, num estado violento, a cidade mais violenta do Brasil, o estado mais violento do Brasil, a cidade uma das mais violentas do mundo, uma das 3 mais violentas do mundo, e um dos estados, o estado mais violento do mundo, do Brasil, está nessa situação. Então, a Secretaria da Mulher, todos os programas dela pararam, estão paralisados. Os conselhos, Conselho de Segurança, Conselho Direitos Humanos, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho da Igualdade Racial, Conselho LGBT, Conselho da Juventude, Comitê de Combate à Tortura, tudo está parado, completamente parado. Mas não, mas está começo do governo. Você não pode paralisar áreas importantes do controle social, que é quem mantém a relação. Não deram continuidade. Não deram continuidade a nenhum desses programas, numa cidade que vive mergulhada na mais terrível violência. E isso é o reflexo que nós estamos sentindo agora? É isso que nós estamos Também, porque você imagine, se não fosse o Bolsa Família, que tem 90 mil famílias dependendo dessa coisa, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Veja a tragédia maior. Se não tivéssemos o Bolsa Família, vamos conjecturar, não tivéssemos o Bolsa Família, nós estaríamos com os índices ainda piores do que esses? Eu acredito que sim, porque muitas das famílias, com o dinheiro do Bolsa Família, o cara consegue ainda não morrer de fome.
Ele consegue sobreviver e aí vai para o mercado informal mesmo, não tem jeito. As críticas que são feitas ao Bolsa Família são feitas por pessoas que não sabem o que é Bolsa Família. Porque o cara gasta no Bolsa Família não baixa algum jornalista que não seja um pesquisador, que é exatamente o oposto do Odilon. Ele coloca uma reportagem, você lê a reportagem da forma como está passando, para só usar aquilo como verdade absoluta para criticar o Bolsa Família. Daquilo que eu vejo, daquilo que eu realmente li ali, pelo menos parcialmente eu vi um instrumento de combate à desigualdade absurdo, entendeu? Ele é importante. As pessoas falam que a Bolsa Família é um instrumento ao ócio. Não, ao contrário, é um instrumento de riqueza, um instrumento de combate à pobreza, sobretudo de pessoas que viviam pobreza extrema. Né? É reconhecido, inclusive, por organismos internacionais. Exatamente. Pessoas que dividiam lixo com os urubus, que hoje não estão milionários nem bem, não, mas conseguem, pelo menos no mercadinho, comprar um salame e um ovo e conseguem ter um pouquinho mais de dignidade e não dividir o lixo com o urubu e com porcos. Se pensa muitas vezes que a pessoa no Bolsa Família está ganhando R$1.500, tem pessoas que ganham R$90. Exatamente. Quem fala isso é porque geralmente faz as 3 refeições por dia, tranquilo. E discute as coisas no ar-condicionado e no seu conforto. Exatamente. Essa questão do Cotolão falou é muito importante. Das pessoas que são retiradas de favelas e de locais na orla para ir para outro lugar. E são locais em que as pessoas vivem, né? É o seu ganha-pão, é a economia gerada lá, como acontece com os pescadores. E havia uma escola da criminologia chamada Escola de Chicago. E essa escola criminológica ela deixa bem claro o seguinte, que um dos motivos principais de gerar violência não seria basicamente a concentração do poder na mão de poucos, mas sim a concentração do polo econômico em alguns locais e a colocação de pessoas de baixo poder aquisitivo em regiões periféricas. Significa o seguinte, se o polo econômico está sendo colocado em um local só e as pessoas estão na periferia, significa que o acesso àquele local é muito mais complicado. E aí vem aquela questão da crítica que é feita em relação à faixa azul. A faixa azul seria um instrumento que vem a combater a própria dificuldade que a Escola de Chicago conseguiu detectar. Por quê? Se a periferia é feita em locais mais distantes, locais mais afastados, e o centro da cidade, o local em que existe a economia maior, deve haver algum tipo de viabilidade para que as pessoas da periferia consigam chegar aos centros econômicos e assim consigam gerar riqueza. A faixa azul é uma tentativa, também, né? por mais que de repente se ache que o objetivo foi realmente esse ou não se sabe, né? Mas uma via importante seria o metrô, né? O VLT, que há anos é muito não mais sai, caro, né? Que é muito mais caro. Eu tive uma experiência de ir para outro país e lá existe, por exemplo, o metrô que liga uma parte do aeroporto com outra parte do aeroporto. É o metrô que pertence ao aeroporto. Exatamente. E aqui nós não temos sequer um VLT, né? Temos a principal via da cidade, que é a Fernandes Lima, que só tem 2 faixas. Claro, as faixas azul é importante, mas tem que haver alguma via alternativa para que o trânsito consiga escoar. Porque, infelizmente, hoje, a principal forma de transporte aqui no Brasil, em Alagoas, é o transporte feito por carros, né? Por carros. E o transporte público, para a maioria da população que é pobre... Insuficiente também para atender a demanda. Eu, observando a minha realidade, a faixa azul tornou o trânsito pior para mim. Sim, mas observando de forma macro, para as pessoas que realmente precisam, a faixa azul é algo a ser aplaudido, Exato. Não ser criticado. Eu acredito, Wilson, que a questão maior é essa, o negro alagoano poder gerar riqueza. E isso não existe. Ou se existe, são experiências muito isoladas ou muito aquém da realidade. Então, no dia em que o poder público, uma coisa que o governador do Maranhão, o Flávio Dino fez, ao assumir logo o governo, foi... Você vai passar de bloco? Não, nós vamos direto, já recebi já a informação do diretor que a gente vai ter que encerrar, mas você pode concluir. Não, é só para poder falar rapidamente, o Flávio Dino propôs o seguinte, ele descobriu que regiões do Maranhão têm arranjos produtivos locais. Então, o Estado vai comprar esses arranjos produtivos locais, o produto deles, e eles vão revender. Então, ele vai, ao mesmo tempo, gerar riqueza para lugares onde existem uma grande concentração de negros e aumentar a autoestima daquelas pessoas. Esse efeito dominó é a longo prazo, mas o que é a longo prazo? 8 anos, 10 anos? Dá para esperar? Dá para esperar sim. A elite branca, ela se sente humilhada em trabalhar, porque ela sempre teve escravo. Quando acabou a escravidão, ela sempre teve trabalhador barato para trabalhar para ela. Por isso a guerra e a briga, quando se dá Então, o trabalho parece um castigo. O trabalho é o que enobrece uma sociedade. Exatamente.
do pobre e do rico. Trabalhar é o que fortalece a sociedade. Claro, Sociedade daí- só da exploração, meu amigo, Daí, no que dá. daí as críticas tão pesadas à lei da empregada doméstica. Era essa que eu né? ia tocar. Porque é o grau o último elo da escravidão que foi Tinha quebrado agora. 5 empregados crítica agora que tinham sem carteira gigantesca. assinada, passando 24 horas trabalhando na casa sem parar e sem direito Sem nenhum quando eram férias. demitidos sem férias. Essas pessoas agora vão ter que optar para ficar com 3, né, e começar a cuidar do seu filho, cuidar um pouco do local, né, e não tratá-las como se fossem bichos e fossem máquinas, né? É por isso, exatamente. Enfim, é uma discussão muito ampla, muito complicada. Vamos tentar trazer novamente aqui, porque ela também acaba se enraizando, além do racismo, mas com a questão das políticas públicas mesmo, com a falta de respeito com a classe menos abastada, enfim. E existe mesmo, querendo ou não, por mais que a gente diga que não, ainda existe, mesmo que disfarçado, mas existe ainda uma briga de classe. Vocês concordam comigo Claro. rapidamente? Sim, sim, existe. Essa é a história da humanidade, é a luta de classe, não tem conversa. Desde o início dos tempos. Desde que o mundo é mundo. Muito bem. Infelizmente temos que encerrar. O diretor, Deus te levanta a mão ali, pedindo para a gente encerrar. Mas o assunto está tão gostoso aqui, dava para a gente passar uns 3 dias aqui. Mais uma vez, quero agradecer aqui meu querido Odilon Rios, Muitíssimo nosso obrigado. companheiro, está todos os dias aqui, sempre com matérias fantásticas e também aqui na redação com a gente, trazendo. E a gente está sempre aprendendo um pouquinho mais com o nosso querido Maravilha. Odilon, né? Nosso amigo Odilon Rios. Odilon, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, agradeceu Obrigado. bastante aqui o nosso programa e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Agradecido isso, agradecido também a todos. Muito obrigado. Geraldo de Magela, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço. Muito bem. Leonardo de Moraes, de volta ao solo aqui, alagoano, com muito prazer. E mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a todos, bom fim de semana. Para vocês também. Final de semana, muito obrigado. Bom final de semana para você também. Muito obrigado a todos pela grande audiência. A gente volta a se encontrar na próxima sexta-feira, a partir das 15h30, aqui pela sua TV Mar Canal 25, na NET, das organizações Nord Melo, com mais um debate aí sobre segurança, no Segurança em Foco. Muito obrigado a todos e até lá.